Começamos o Ver Mais de hoje falando de algo sério. Dados apontam que 2024 foi o ano com mais casos de afastamentos do serviço por conta de esgotamento mental. E a gente foi conversar com pessoas que passaram por essas situações. Vamos conferir. Em 2024, o Brasil registrou um aumento de afastamentos do trabalho por burnout e um aumento também nas pesquisas sobre a síndrome. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. O pastor Jefferson é uma das pessoas que passou a estudar mais o assunto, após quase ter esse problema. Foi um tempo de muito trabalho, por nós estarmos integrados a essa cultura de servir as pessoas. Foi um tempo onde a gente eu percebi que eu estava cansado. Qual foi o primeiro sintoma? Eu não querer mais servir as pessoas. Quando eu percebi que eu não estava querendo mais vir à igreja, algumas reuniões eu falei, cara, hoje eu não quero ir para a igreja. Aí eu percebi que eu estava mal, não era mais sobre ele, era sobre mim. E aí isso foi no final de 2023, foi quando eu parei. Um pastor daqui da nossa comunidade, o pastor Marcos, olhou para mim e falou, tu precisa de férias, tire férias. E aí foi nesse período que a gente conseguiu ajustar a nossa agenda, também se integrar mais à espiritualidade mesmo, buscar Deus. Isso nos ajudou bastante. Além de se apegar na fé, Jefferson também entendeu que precisava demandar as tarefas das pessoas que trabalham junto dele e ter uma rotina mais saudável, com momentos de descanso. Eu sou um cara que gosto de trabalhar. Então, até 2023, final de 2023, as minhas férias eram, entre aspas, meio que obrigatórias. Assim, eu vou porque eu tenho que ir. Porque eu tenho família, tenho meus filhos e tal. Eu gosto do ambiente de trabalho, de produção. Mesmo quando eu estava no mercado de trabalho, eu era assim. Cara, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Eu sou lançado assim por desafios de verdade. Agora, eu entendi uma coisa nesses dias. É necessário a gente parar. Parar não é somente ir pra praia, ficar na rede. Eu acho que parar, você pode talvez nem ter condições de ir pra praia, ficar numa rede, mas parar para fazer essas auto-reflexões. O meu maior conselho é busque Deus, porque nele existe a fonte da vida. Diferente de Jefferson, o Hugo, que trabalha em casa de home office, não conseguiu evitar burnout. Mas ele aprendeu, depois dessa experiência, que precisa sim ter uma rotina e pôr limites nos horários de trabalho. Uma ilusão que todo mundo tem, né? Que trabalhar de casa é mais tranquilo. Bom, você tem que ser mais disciplinado, né? Porque às vezes, como eu, tenho 2 filhos e muitas vezes eles não entendem, né, que você está trabalhando. Eu tive burnout já várias vezes, trabalhar sábado, domingo, responder clientes fim de semana, à noite, muitas vezes. Aquela coisa acho que todo mundo que é autônomo já passou por isso, que é aquela coisa eu não vou perder essa venda agora. Aí quando você vê, são sábado 10 horas, você devia estar com sua esposa. Eu comecei a esquecer muitas coisas, então era muito comum minha esposa me falar comigo, até hoje mas é muito comum ela falar comigo assim, olha, tem alguma coisa para fazer amanhã e tal, e eu já não lembrava, assim. É como se você não tivesse presente, né? É aquela coisa do automático. E muitas vezes, como eu falei, eu tenho 2 filhos, você não estar presente para eles é muito difícil. Então, eu comecei a ter um acompanhamento psicológico há uns 4 anos atrás. Eu tento desligar o celular à noite, eu tento ter um horário para começar a fazer o que a gente chama de higiene do sono, que é quando você vai desligando, vai diminuindo. Vou ficar com os meus filhos agora, vou fazer alguma coisa que não remeta a trabalho e por aí vai. Além dos cuidados em casa com a rotina, o mercado de trabalho também busca ter esse olhar empático com os colaboradores. Em Chapecó, uma empresa de tecnologia oferece projetos que visam desenvolver a saúde mental. Essa cultura que eu te digo, que nos favorece, aliada a ela, nós temos alguns projetos que cuidam da saúde mental. Nós temos, por exemplo, 2 psicólogos que vêm até a empresa,
fazem atendimento individual e grupo terapêutico. Então, nós temos atendimento com profissional da saúde, né, com psicólogos, 2 vezes por semana, o atendimento individual e 1 vez por semana o grupo terapêutico. Um outro projeto que é muito legal, que nós temos aqui na XC, é o de mãe para mãe. Nós cuidamos da saúde mental das mães que estão retornando do seu auxílio maternidade, né? Pessoas trabalhando com maior leveza, a gente costuma falar aqui na empresa, né, aqui na XC, com maior recurso psíquico para poder lidar com as situações, com os desafios do dia a dia, acaba produzindo mais, acaba podendo ter um olhar sobre aquela ação, atividade, enfim, que o colaborador desenvolve com maior produtividade e com maior leveza. Um assunto muito importante que a gente fala sempre aqui no Ver Mais, e já fico parabéns aí para os homens que apareceram dessa vez falando de saúde mental, mostrando que é muito importante tanto para os homens quanto para as mulheres. E a gente segue nesse assunto, já que foi um dado aí que aumentou muito em 2024 no Brasil, como vimos na matéria. Agora a gente segue conversando com a psicóloga Cíntia, que vai nos explicar. Cíntia, bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo espaço, é uma honra estar aqui com vocês. Cíntia, explica pra gente o que é o esgotamento mental. Quando a gente consegue perceber aí que está chegando no limite? Porque estresse a gente tem sempre no dia a dia. Sim. Eu costumo fazer uma analogia com uma ponte, né? A saúde mental, ela é uma ponte entre o colaborador e a organização. E é bem importante enfatizar que a saúde mental dentro da organização não significa que a pessoa ali, o colaborador, não tem alguma doença mental. A saúde mental realmente ela é enfatizada, ela fala sobre a organização. E é bem importante, como nós vimos ali, que a empresa cuide da sua cultura organizacional, que ela não permita um ambiente com fofocas, com ruído de comunicação, porque isso impacta totalmente na saúde mental do colaborador. E o colaborador, a saúde mental do colaborador, é justamente quando ele consegue lidar com a pressão do dia a dia da organização. E essa pressão todos os lugares têm, né? E é importante que o colaborador perceba quando isso está começando a afetar a saúde mental dele. É normal a gente ter um ou outro dia um pouco mais estressante, com um pouco mais de cobrança. Por vezes a gente vem para o trabalho com alguma coisa de fora, alguma coisa pessoal, mas quando isso começa a passar do limite, que opa, não está certo, preciso dar um basta ou procurar ajuda. Alguns sintomas são bem importantes nós começarmos a avaliar. Por exemplo, o nosso humor, né? A gente tem um humor durante o dia, é normal esse humor oscilar todos os dias, mas quando você chega no ambiente de trabalho, você percebe que o teu humor já, antes mesmo de chegar, né, quando o telefone toca ali, o despertador de manhã, você não tem vontade de ir para a empresa, já é um sinal de alerta. Você chega no teu ambiente de trabalho, você não se sente mais pertencente a esse espaço, é outro sinal de alerta. O humor, né, o estresse, você não conseguir se concentrar, levar muito trabalho para casa, você não consegue separar essa linha profissional e pessoal. Então, isso tudo vai afetando também com a saúde mental do colaborador. Você falou isso de separar. A gente já teve em outras entrevistas algo mais voltado a isso, de separar os lados, de saber não levar trabalho para casa, mas hoje com a tecnologia é muito difícil fazer isso. Você acha que a tecnologia afeta a nossa saúde mental também? É difícil, e aí também é um desenvolvimento que a empresa pode ter com os líderes e com o time, porque você acaba pegando o teu celular, olhando o e-mail, então é bem importante se policiar com isso, mas é difícil, a gente sabe que às vezes escapa porque você quer se programar para outro dia, mas eu vejo que é um trabalho que a empresa pode fazer com a liderança e com a equipe, para que eles consigam mostrar a importância de você esperar
pelo ambiente de trabalho, por exemplo, para olhar alguma coisa, para resolver alguma coisa. Não precisa mandar e-mail para o time no domingo à noite, tentando resolver problemas. Os grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, porque a equipe provavelmente não vai ver no domingo à noite, eles vão ver na segunda-feira de manhã. Então, são detalhes que nós podemos começar a observar para que não comece a afetar a tua vida pessoal. É difícil separar vida pessoal da profissional, hoje em dia nós sabemos disso, né? Temos uma vida só, mas tem limites que nós podemos colocar nessa relação com o trabalho. Com certeza, e a gente fala muito da empresa fazer ações, assim como nós vimos ali, é uma empresa grande. Qual a importância das pequenas empresas também de fazer isso? Porque por vezes os gestores pensam, não, eu tenho 1 funcionário, 2, 10, não preciso trabalhar tanto com isso. Independente do porte da empresa, é importante olhar para as pessoas que estão ali dentro. Você realizar feedback, desenvolver o teu time, ter um plano de ação ou uma descrição de atividades para que ele saiba até onde também ele pode ir ou não precisa alcançar. Então é esse olhar com o indivíduo ali dentro que a empresa pode ter para, independente do porte, se é empresa familiar, se é indústria, o segmento dela, mas ter esse olhar para as pessoas e para as atividades que estão sendo realizadas ali. Um momento para um coffee, né? Um momento de descontração, aqueles 15 minutinhos, que é tranquilo dar durante o dia, essa pausa. Então isso, e quanto antes a empresa conseguir fazer isso, né, é muito mais fácil porque toda empresa quer crescer. Quando ela cresce, isso já faz parte da cultura dela. Então é algo que as pessoas já estão acostumadas e principalmente a liderança a fazer dentro da organização. E quando não acontece essa prevenção, por vezes a empresa vem de uma cultura um pouco mais fria, mais antiga e chega ao ponto do funcionário ter esse esgotamento, ter esse burnout. O que a empresa pode fazer depois disso, tanto para esse colaborador quanto para evitar nos próximos? A consequência, né, de tudo isso, provavelmente essa pessoa vai se afastar ou vai sair da empresa. Então, uma entrevista de desligamento ou tentar observar a quantia de colaboradores que estão tendo esses casos, que estão acontecendo os mesmos problemas e começar a focar na solução para isso e olhar principalmente para a liderança, porque muitas vezes as empresas se preocupam em desenvolver o time, mas não o líder. E o líder também precisa ter esse cuidado, né? Ele precisa saber fazer o feedback, precisa saber até que ponto ele pode colocar limites ou não dentro da equipe, até que ponto ele pode fazer o que o colaborador quer para ver ele feliz, engajado, e até que ponto tem que dizer, não, peraí, não é bem assim, né? Então é todo esse desenvolvimento, mas você estar olhando para os problemas e tentar identificar a causa e realmente identificar a causa, contribui muito. E quanto menor a empresa, está muito mais fácil de fazer tudo isso, porque quando a empresa cresce muito rápido, fica mais difícil se você não olhar para esses detalhes também. Várias dicas da psicóloga Cíntia, e o importante, sempre que você perceber que está chegando nesse esgotamento, fazer aí a procura e fazer terapia junto de um psicólogo. Com certeza. Cíntia, muito obrigada pelas orientações. Obrigada a você. Até mais.